A doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa e atualmente ela é a segunda mais comum no mundo, né? Ela perde apenas o Alzheimer. E é estimado que no mundo inteiro cerca de 6,5 milhões de pessoas, né, sejam acometidas pela doença de Parkinson. E com uma estimativa alarmante desse número chegar a 17 milhões de pessoas, né, nos próximos 30 anos. Por diversos fatores, envelhecimento populacional, né, fatores ambientais, tabagismo. Então, assim, a gente precisa olhar com atenção para essa doença. No Brasil, a gente tem uma escassez de estudos, né, relacionados a dados demográficos da doença de Parkinson, mas é estimado que aproximadamente 200 mil pessoas sejam acometidas pela doença. E tem uma estimativa também de daqui a 10 anos superar, né, 600 mil casos. Como eu havia dito, ela é uma doença neurodegenerativa, né, causada pela diminuição do neurônio dopaminérgico na região da substância nigra. A gente pode ver aqui a diferença, né, entre a região da substância nigra de uma pessoa que é saudável e de uma pessoa que tem a doença de Parkinson. E com o tempo, essa diminuição do neurônio de dopamina, ela causa o surgimento, né, de sinais motores que, com o passar do tempo, tem uma piora. Então, assim, ela é progressiva. Ela é classificada, assim, ela é reconhecida por 4 sintomas principais, né, que é o tremor, a rigidez, a braquinesia e a instabilidade postural. A braquinesia é a lentidão, né, para realizar o movimento, você vai se movimentar. Só que a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela tem algumas características, né, ela tem algumas singularidades que você consegue identificar. Por exemplo, a postura encurvada, a falta de expressão facial, que é o rosto de máscara, a inclinação do tronco para frente, balanço de braço reduzido, que traz junto, né, a instabilidade postural, tremor nas mãos e nas pernas, né, o tremor é o sintoma mais conhecido, quem não tem muito conhecimento da doença de Parkinson conhece ela pela doença do tremor, quadril e joelhos levemente flexionados, a marcha curta embaralhada, que é conhecida como festinação, também leva a quedas, né, associada à instabilidade postural. O freezing, que é o congelamento da marcha, o paciente com Parkinson ele trava, dependendo do que ele estiver fazendo, se ele receber uma dupla tarefa, então ele fica travado até que haja algum estímulo que destrave ele. Cotovelos e punhos levemente flexionados. E o sintoma, que é o foco dessa pesquisa, né, que é a rigidez, tanto que pode aparecer nas costas, membros superiores e membros inferiores. Um estudo recente, um estudo clínico epidemiológico realizado na Bahia, por Fernandes e Filho, ele identificou que a rigidez é o segundo sintoma mais predominante nas pessoas com Parkinson. Esse estudo, participaram desse estudo, né, 79 pessoas com a doença de Parkinson, e dessas 79, 81% delas apresentavam a rigidez, né, e eles também consideraram a rigidez como um dos sintomas mais incapacitantes. Então, como esse sintoma é o foco, né, dessa pesquisa, eu vou dar uma breve definição, né. A rigidez ela é definida por uma resistência aumentada ao realizar o movimento passivo do membro. Então, durante todo o movimento, você sente, né, uma resistência uniforme constante, enquanto você está fazendo qualquer movimentação do membro afetado. Ela é mais comum nos membros superiores e ela é bem incapacitante quando ela atinge as mãos, principalmente porque, com relação à articulação do punho, né, os movimentos de flexão e extensão, ele está associado a diversas atividades da vida diária, como pegar um copo para beber água, digitar, pentear o cabelo, escovar os dentes. Então, quando você tem a rigidez nessa articulação, comprometendo essa amplitude de movimento, você acaba tendo essa mobilidade bem reduzida, né? Tendo as atividades de vida diária bem reduzidas, bem acometidas. Os principais métodos de tratamento atualmente da doença de Parkinson é o medicamentoso, né? Aqui tem alguns exemplos de medicamentos que podem ser utilizados. Os dopaminérgicos, que é um dos principais, que é representado aí pela levodopa. Os agonistas de dopamina, os antiglutamatérgicos, os anticolinérgicos. E na área cirúrgica, né, a gente tem a palidotomia e o DBS, que é considerado uma das cirurgias mais eficientes, que é uma estimulação profunda do cérebro com um eletrodo cerebral. Só que, paralelo a esse tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico,
é indicado uma reabilitação fisioterapêutica, né, para manutenção da mobilidade desse paciente. Então, ele pode ter acompanhamento fisioterapêutico, acompanhamento com TO, né, com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, porque dependendo do estágio da doença, o Parkinson pode atingir a fala. E uma área que está em crescente ascensão, né, é a área de terapia robótica, né, o auxílio dessa reabilitação motora com terapia robótica. Então, essa terapia, ela traz alguns benefícios, né? A gente encontra benefícios na amplitude de movimento, na recuperar, né, essa amplitude, na restauração parcial da função do membro, que quando você perde a amplitude de movimento, você perde funcionalidade. E também ela tem sido encontrados resultados que melhoram, né? Resultados melhores do que a terapia convencional. De acordo com Bildfish, Andrade e Riner et al., esse tipo de reabilitação, né, utilizando dispositivos robóticos, ele é capaz de fornecer uma maior repetibilidade, um melhor controle de movimento para aplicar a força desejada durante a reabilitação, que é devido a, por exemplo, quando você tem um dispositivo robótico, você tem nele atuadores. Esses atuadores, você pode, por exemplo, o que é utilizado na órtese ativa, que a gente está estudando, ele tem um sensor de posição, sensor de velocidade, sensor de aceleração. Então, você consegue controlar, né, com precisão onde está o movimento, né, a amplitude de movimento, a velocidade com que ela está sendo realizada, a aceleração com que ela está sendo realizada. Então, ele permite você ter um maior controle sobre essa reabilitação. E também permite realizar medições relacionadas às temáticas desse movimento, que é justamente a amplitude que está sendo alcançada, a velocidade, permite você saber com exatidão o estadiamento, né, dessa reabilitação, que consegue fazer medidas quantitativas do estágio da doença, no início da reabilitação e no final, tudo por conta desses sensores que podem estar acoplados a esse dispositivo robótico. No entanto, a gente encontra um gap, né, um espaço aí na literatura que é pouca atenção, né, que é dada ao design ergonômico desse dispositivo. Quando você desenvolve um dispositivo, principalmente para uma doença que é tão singular, né, quanto o Parkinson, que os pacientes têm diferentes estágios de doença, diferentes sintomas, você tem que pensar muito bem na ergonomia desse dispositivo para que ele possa atender com segurança, né, e conforto esses pacientes. Então, o design ergonômico ele tem que ser cuidadosamente considerado. O dispositivo tem que ser projetado para se adaptar, né, à necessidade desses pacientes e tem que apoiar os protocolos, né, terapêuticos que promovem essa independência funcional, que promovem essa reabilitação. Então, baseado nisso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar a ergonomia de uma órtese ativa de punho, que é destinada à reabilitação dos sintomas de rigidez da articulação do punho em indivíduos com a doença de Parkinson. Para alcançar esse objetivo, algumas etapas foram seguidas, né? Que foi verificar se houve um aumento da atividade eletromiográfica dos flexores e sensores de carpo durante o uso do dispositivo, durante o uso da órtese, verificar se a órtese tem uma influência na amplitude de movimento, né, da flexão e extensão do punho, verificar se ela interfere na funcionalidade desse membro, e os resultados positivos, né, serão utilizados para melhorar o dispositivo de acordo com a necessidade do usuário. No referencial teórico, a gente fez uma busca na literatura para verificar como era, né, o estado da arte desses dispositivos para o Parkinson. A gente encontrou que existem sim já dispositivos robóticos destinados à reabilitação dos pacientes com Parkinson, só que a grande maioria na área da marcha. A marcha do Parkinson ela é muito estudada. E quando você encontra dispositivos para membro superior, geralmente eles são focados na supressão do tremor. Então a gente identificou aí um gap, né, que a rigidez, que é um sintoma tão importante, ela não estava sendo abordada. Então, por isso a gente escolhe o sintoma de rigidez para fazer essa intervenção. E de acordo com os aspectos ergonômicos, que são importantes serem avaliados, né, você precisa, como eu havia dito, dispositivos que se adaptem aos usuários e que garanta, né, uma interação física segura entre o usuário e o dispositivo. Então, isso tem que ser cuidadosamente considerado. Por quê? Na literatura, a gente encontra, né, relatos de que dispositivos não ergonômicos eles podem causar lesões na pele por atrito e danos à articulação. Por quê? Um dispositivo que não se fixa com segurança ao braço, que não tem um material adequado, que não tem um peso adequado, ou até um dimensionamento correto do atuador, no caso da articulação, né, você pode causar danos ao invés de ajudar. Então, o design ergonômico ele tem que ser cuidadosamente considerado.
E embora não seja um consenso, né, esses dois autores, Piri et al. E Fromm, eles indicam que o peso, né, ele é um fator importante de ser considerado, porque ele pode causar fadiga, cansaço e até o abandono da tecnologia por parte do usuário. E o tamanho também é um fator a ser considerado. Dispositivos muito grandes ou com uma dificuldade muito grande de se acoplar ao membro, ele pode causar problemas de usabilidade, desconforto. E o conforto e adaptabilidade, né, que facilita a adesão do dispositivo, né, facilita o interesse do usuário. E a compatibilidade cinética, que é o alinhamento, né, entre o dispositivo que foi criado e a articulação, o ângulo articular real, né, do paciente. No caso do paciente, a gente diria uma funcionalidade de um paciente saudável. Então, essa angulação permitida pelo dispositivo tem que ser compatível com a angulação natural da articulação. Para fazer essa avaliação ergonômica, né, para verificar como o peso da aorta interfere nesses músculos flexores e extensores do carpo, a gente utilizou a eletromiografia, né, que é a medição e interpretação da função muscular, que ela é amplamente utilizada na terapia robótica, um trabalho de revisão recente. Ele identificou que vários dispositivos robóticos utilizam esse sinal biológico, seja como meio de feedback, né, o sinal de feedback para dispositivos que têm um controle em uma área fechada, ou mesmo, né, para verificar a atividade muscular durante o uso do dispositivo e verificar essa influência. E que a maioria desses estudos não utilizam a eletromiografia de superfície, que é mais fácil e mais segura, né, ela é menos invasiva. Outra ferramenta, né, outra abordagem que será utilizada é a cinemetria, que estuda os movimentos do corpo humano. E essa cinemetria, ela permite que você obtenha informações sobre posição do membro, ângulo articular, velocidade e aceleração angular, orientação, velocidade e aceleração do movimento. E vários estudos utilizam a cinemetria, né, que é uma medida biomecânica, para verificar essa compatibilidade cinética. Então, foi o método que a gente escolheu para poder fazer essa avaliação. Com relação à nossa metodologia, primeiramente, esse trabalho obteve, né, aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFO, sobre esse número que está aqui citado, e a gente adotou alguns critérios de elegibilidade para escolher nossos voluntários. Primeiro, ele tinha que ter idade entre 18 e 90 anos, ter rigidez, né, no membro avaliado, não apresentar um acometimento visual grave e não possuir lesão prévia musculoesquelética no membro avaliado. Para a gente escolher os pacientes com rigidez, o laboratório, né, o MIAC, ele é um laboratório multidisciplinar. Então, a gente tem parcerias, a gente tem vários fisioterapeutas no laboratório, e esses fisioterapeutas ajudam a gente a identificar, né, quem tem essa rigidez ou não. Participaram desse estudo um total de 11 sujeitos com a doença de Parkinson, todos recrutados na Associação de Parkinson de Triângulo, que é uma parceira do laboratório. Foram 3 mulheres e 8 homens. Um dado interessante é que a doença de Parkinson, ela atinge, né, em sua grande maioria, homens acima de 60 anos e pardos. Então, até para encontrar, né, os voluntários, a gente tem mais disponibilidade de voluntários homens. E as médias de idade, altura e peso foram separadas por gênero. A gente precisou fazer essa aquisição do dado de peso e altura, porque a gente utiliza um modelo biomecânico para fazer a análise da amplitude de movimento. E para esse modelo biomecânico fazer essa análise correta, ele precisa desses dados para fazer essa análise. Então, por isso, a gente tem aqui a média do desvio padrão da altura dos pacientes voluntários e também do peso, além da idade. Como equipamento, a gente utilizou o sistema de aquisição de sinais biológicos, que é o CASBio. Esse equipamento ele foi construído no laboratório, né, no GIAC, utilizando a tecnologia da Intan, que é uma tecnologia bastante robusto, com sinal de muita qualidade, os amplificadores são excelentes. Utilizamos eletrodos de superfície, né, da Kendall, de 36 milímetros. O sistema de captura de movimentos OptiTrack com 10 câmeras de infravermelho, para fazer o rastreamento e também depois pegar os dados, né, para reconstrução do movimento, da trajetória dos pacientes. O software de análise de movimento, o Visual 3D, que também é um software de biomecânica muito robusto, largamente utilizado, está muito completo, e a órtese ativa de punho, que é o objeto desse estudo. Essa aqui é a nossa órtese linda, né? Essa é a versão atual dela, mas no final vou reservar um tempo para mostrar qual foi a evolução dela durante o trabalho de mestrado, porque a gente fez algumas modificações, e
As estruturas que a compõem são numeradas de 1 a 8, né? Então, número 1, a gente tem o atuador, que é o servomotor linear da Sauber, que tem um controlador muito preciso, ele tem um sensor de posição, sensor de velocidade, sensor de aceleração, ele é bem completo, ele é utilizado em naves espaciais. Então, assim, é um atuador bem robusto, bem completo. Número 2 é o eixo desse atuador, né, que é um eixo linear, então ele se movimenta para frente e para trás, permitindo o movimento de extensão e flexão dos punhos. O 3, que são os eixos auxiliares, para dar maior estabilidade para o movimento. O 4, que é a case do atuador, para proteger ele, também acoplar ele à estrutura 5, que é a que se fixa ao antebraço. O 6, que é um limitador de deslocamento, né, ele funciona como uma chave de curso. O 7, que é a parte que se acopla a mão, para que o voluntário possa fazer, né, a flexão e extensão do punho. E a 8, que é uma junta esférica, que permite o movimento multidimensional da mão. Então, assim, ele é um diferencial da órtese, inclusive, porque ele permite que a pessoa faça a adução e abdução, né, do movimento e também a circundução do punho. E atualmente essa órtese, né, está sob registro patente do INPI sob o número aqui citado. Nosso protocolo experimental, né, os dados cinemáticos, eles foram coletados simultaneamente em 2 etapas. Primeiro foi realizada a tarefa, que eu vou explicar a seguir, sem a utilização da órtese ativa de punho, né, para os cenários extensão sem órtese e flexão sem órtese, e depois o protocolo foi repetido com o uso da órtese para extensão com órtese e flexão sem órtese. A flexão com órtese. Toda a coleta foi realizada no Laboratório de Biomecânica da Faculdade de Física e Fisioterapia da UF, né, o Campus Educa. E o primeiro passo a ser realizado é a calibragem do sistema de captura. Então, você tem que fazer essa calibragem e o sistema de coordenadas escolhido foi o padrão do visual 3D, que é o Z indicando a posição vertical, o X indicando a medial lateral e o Y indicando a posição antero-posterior, para que você possa identificar posteriormente em qual eixo foi realizado o movimento, marcar direito, né, no espaço, a trajetória dos marcadores e depois reproduzir esse movimento no software visual 3D e extrair, né, as características dos dados necessários. A tarefa proposta, né, ela foi a realização da flexão e extensão do punho, e foi considerada, foram 3 séries de 10 repetições, e foi considerada uma repetição o movimento completo da extensão e da flexão. Então, quando o voluntário fazia uma extensão e uma flexão completa, era considerado uma repetição. Entre as séries, foi adotado um intervalo de 60 segundos para que o paciente, o voluntário, não ficasse cansado, mas a gente pudesse fazer a renomeação dos arquivos e a preparação para a nova coleta. E o movimento ele foi sempre iniciado pela extensão. Isso era um padrão até para facilitar depois o processamento dos dados. Foi realizado em seguida, né, após essa calibragem do sistema de coordenadas, o alongamento da articulação do punho. Foi um alongamento de 60 segundos, 30 segundos de extensão e 30 segundos de flexão, seguido da asepsia, né, e abrasão da pele. A gente fez uma limpeza no local onde seria posicionado os eletrodos, né, na região de maior ativação muscular, no ventro muscular dos extensores do carpo, dos flexores do carpo. Foi posicionado os eletrodos. Foi realizada a coleta da contração voluntária máxima, que eu vou explicar com mais detalhes aqui, porque é uma parte muito importante do protocolo. E foi realizado o posicionamento dos marcadores. Foram utilizados ao todo 18 marcadores para construir a parte do corpo. Foram usados 3 marcadores para fazer o segmento da pelve, né, que é o lábio, o raso e o sacro, que foram posicionados na espinha anterior direita e esquerda e no sacro. Foram utilizados também marcadores na região alta aqui do tronco, que foi no acrômio direito e esquerdo e no externo, e também na 7ª vértebra da coluna vertebral, na C7. Para fazer o segmento da cabeça, foram colocados na centro direita e esquerda e no topo da cabeça. E nos braços foram colocados o cotovelo, na 3ª articulação metacarpofalangiana, com a mão fechada seria nesse ossinho aqui, né, do dedo médio, e no processo estiloide da ulna, que é esse ossinho maior aqui no punho, e distalmente no rádio, direita e esquerda.
A CVM, que é a contração voluntária máxima, ela é a máxima ativação muscular que o voluntário consegue fazer. E é importante fazer essa coleta porque eu quero avaliar a ativação muscular média. Só que eu não posso comparar a minha ativação muscular com a ativação muscular de outra pessoa, porque nós temos estrutura muscular diferente, capacidade muscular diferente, preparo físico diferente. Então, o que você faz? Você faz a coleta dessa contração voluntária máxima. Essa aqui foi realizada na ativa resistida, né? Então, o paciente fazia o movimento, por exemplo, da extensão e a pessoa que estava fazendo a coleta fazia o movimento contrário para que a atividade muscular fosse maior. Foram 3 séries de 11 segundos. Os 3 primeiros segundos repouso, 5 segundos de contração máxima, seguidos de 3 segundos de repouso e um intervalo de 120 segundos, para que o voluntário pudesse descansar, recuperar, não ficar fadigado para as próximas séries. Seguido isso, foi realizado o processamento do sinal eletromiográfico, né? O sinal bruto, ele foi decomposto, a gente teve a primeira etapa de filtragem, e o sinal foi decomposto em 5 níveis de coeficiente de detalhe, utilizando o wavelet. O coeficiente de detalhe 1 e 2, ele foi descartado, porque foi nele que a gente encontrou os ruídos descendentes que a gente queria eliminar. E o sinal filtrado foi a soma dos coeficientes de detalhe 3, 4 e 5. Inicialmente, nos estudos iniciais, nos estudos pilotos, a gente utilizou outra abordagem. A gente utilizava um filtro passa alta, né? Bodywork, sexta ordem, para fazer essa filtragem. Só que todos os protocolos experimentais, inicialmente, foram feitos com pessoas rígidas. Então, ao pegar o sinal do paciente com infarto, a gente encontrou dificuldade em utilizar esse mesmo método. Porque o sinal tinha uma amplitude menor, tinha mais ruído, então a gente precisou trocar essa abordagem de filtragem. Então, depois que a gente fez essa decomposição do sinal, a gente passou para o filtro média móvel, com uma janela deslizante de 100 amostras, para fazer uma suavização do sinal. Em seguida, a gente fez a estimativa da envoltória do sinal. Então, o sinal eletromiográfico ele tem um período de repouso, a contração, repouso, a contração. Quando você extrai a envoltória, você pega apenas o contorno dessas contrações, e que era o nosso interesse. Depois passou por uma segunda etapa de filtragem, ainda para tirar alguns ruídos e algumas tendências no sinal. Os sinais de flexão e extensão terminam aqui a parte de filtragem. Para CVM, a gente ainda fez o janelamento do sinal, a extração dos picos dela, eu vou explicar adiante como foi feito. E para os sinais de flexão e extensão, a gente foi para a extração de características, que foi a detecção dos picos, que era o que a gente tinha interesse, picos de contração, para identificar, né, qual foi a contração do voluntário ao realizar a tarefa. Então, foi definido um threshold, que é um limiar, para identificar, né, o pico. Esse threshold ele foi definido como sendo a média do sinal da envoltória, porque como os pacientes tinham amplitudes diferentes de ativação muscular, estadiamento diferente da doença, foi uma forma que a gente encontrou de deixar isso personalizado, sabe? Deixar mais personalizado mesmo para o paciente. E foram extraídos 30 picos, né? 10 picos por série, porque cada série tinha 10 repetições. Com relação à CVM, ela foi janelada, de acordo com o que é indicado por De Luca, que a gente estava no slide anterior. Foram 5 janelas de 1 segundo. Dentro de cada janela, a gente extraiu um valor, o maior valor da janela, e os 5 valores de cada série, né, no total 5 valores, foram somados e feito uma média. Então, a gente mostrou um valor médio da flexão e da extensão para cada voluntário. Então, a gente tem aqui as variáveis CVMF, indicando esse valor médio, e a CVME, indicando o valor médio para a extensão. E esse valor ele vai ser utilizado para depois fazer a normalização desse dado. Esse aqui é um exemplo típico do sinal pós-processamento, né? A gente tem aqui o sinal em cinza filtrado, e depois a extração dos picos, né? Para fazer a análise da eletromiografia. E depois que a gente extraiu esses 30 picos, foram definidas 4 variáveis, uma para cada cenário, né? Para representar esse conjunto de dados. Então, a gente tem MG, ESO, P, que é o pico, né? E o ESO referente ao cenário, e a gente colocou um nome para cada cenário e a variável. Aqui a gente tem as variáveis para cada cenário.
A próxima etapa foi reamostrar esses dados. A gente usou o Bootstrap como ferramenta, como método de reamostrar. Por quê? Nós tínhamos um conjunto pequeno de dados. 30 valores é um valor pequeno. Então, para que a gente tivesse uma maior confiabilidade dos resultados, né, nas análises estatísticas, a gente fez uma reamostragem utilizando o Bootstrap. Foi utilizada, né, como parâmetro estatístico a média, porque a gente estava buscando o valor médio, e foram gerados um novo conjunto de dados, foi gerado um novo conjunto de dados para cada cenário, com 1000 amostras Bootstrap, né, foram 1000 médias geradas após a reamostragem, para cada voluntário. Então, cada voluntário tinha 1000 valores, então a gente teve um conjunto, né, de grupo de 11.000 valores. Em seguida, a gente realizou a normalização dos dados representados pelas variáveis definidas, né. A gente normalizou de acordo com a CVM, por isso que ela era tão importante. Quando eu tenho a ativação muscular de cada pessoa, a CVM fica sendo 100%. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, né, o valor que eu obtive, né, a média dos ciclos que eu obtive, e fazer em relação ao percentual. Então, eu sei que durante a execução da tarefa, o voluntário 3, por exemplo, ele obteve 40% da ativação muscular dele com a órtese e 30% sem a órtese. Então, por isso a CVM é tão importante. Ela normaliza os dados para que eu tenha o resultado individual de cada voluntário, para depois eu fazer, né, uma análise do grupo. Então, a gente normalizou esses dados de acordo com as equações de 1 a 4 e definimos, né, novas variáveis para representar esses dados normalizados. Em seguida, a gente teve a construção do modelo biomecânico. Ele foi construído no software Visual 3D, a partir de uma coleta, né, estática de 2 segundos. Então, a pessoa fica parada na posição que vai ser realizada a coleta por 2 segundos, e a gente utiliza essa coleta para construir esse modelo. Foi construído com base na documentação do Visual 3D Wiki, que foi disponibilizado pela própria desenvolvedora do site. O Visual 3D, a Cmotion, né, que é a desenvolvedora dele, tem um site que é só de tutoriais de como utilizar o software, que é bem completo. Foi por lá que a gente conseguiu fazer a construção desse modelo. E é aqui que os dados antropométricos devem ser alterados. Então, quando você tem esse modelo, para aplicar os dados dos voluntários, você edita o peso e a altura e o modelo se adapta a ele. Em seguida, para fazer o processamento dos dados da captura de movimento, a gente utilizou também o Visual 3D. O software oferece nessa opção, que é o Compute Model Based D, onde você pode fazer o cálculo aqui, né, da Joint Angle. Dentro aqui desse Model Based Item Property, você tem várias opções. Centro de massa, e eu não sei nem citar todas aqui agora, mas muitas medidas biomecânicas podem ser feitas por aqui. E a gente escolheu o Joint Angle, que era o que interessa a gente, é o ângulo de articulação. Para fazer esse cálculo, você precisa definir 2 segmentos. Um que é a mão direita, né, o segmento que você vai avaliar em relação ao segmento de referência, e o segmento de referência, que seria o antebraço direito. Eu esqueci de falar isso, mas é importante citar. A gente fez todo o procedimento com o membro dominante do voluntário, e coincidiu de todo o grupo ter o membro dominante como membro direito. Por isso a gente utiliza o antebraço direito e a mão direita. Para fazer esse cálculo de forma correta, você precisa definir a sequência de Cardan, que é a sequência que te diz em qual eixo está sendo realizado o movimento. Então, a gente tem que a sequência de Cardan correta para a coordenada de sistema, né, sistema de coordenadas escolhido, que é o padrão do Visual 3D, que é o Z vertical, o X médio lateral, medial lateral e o Y anterior posterior. A gente tem a sequência de Cardan correta, sendo X, Y e Z. Onde X é o eixo que a gente está avaliando, que é onde ocorre a flexão e extensão do punho. O Y, que é onde ocorre a adução e abdução, que seria o desvio radial e lunar, no caso. E o Z, que é onde ocorre a rotação longitudinal. E essa sequência ela precisa ser definida direito. Por exemplo, se eu coloco o X correto e inverto o Z com o Y, quando você faz o movimento de extensão e flexão, você não fica com o antebraço totalmente parado. Você tem alguns desvios, tanto no eixo Z quanto no eixo Y. E o software Visual 3D, ele usa esses desvios para fazer o cálculo real do eixo X, né? Ele pega e faz a compensação desses desvios, então tem que ser corretamente definido. Esse aqui é um exemplo, né, dos dados de uma coleta de adução e abdução, uma pessoa saudável. Então a gente vê aqui que no eixo X a gente tem
apenas um desvio, no V também, e é no eixo Y que ocorreu, né, a adução e a abdução. E esse valor é dado em grau. Em seguida, a gente teve a extração das características, né, e a gente pode ver como o sinal se assemelha a uma senoide. A gente teve picos e vales. Então, os picos representavam a extensão, que era por onde sempre começava o movimento, e os vales representavam as flexões. E também foram 30 vales, né, e 30 picos, 10 por série para cada um. E também definimos variáveis, né, para representar os 4 cenários. A gente teve AND, que era de ângulo, né, ESO, ESCO, SSO e SCO, que representavam o cenário, e P, representando os picos, que eram relacionados à extensão, e V, representando os vales, que eram relacionados à flexão. Esses dados, né, esses conjuntos de dados também passaram pela reamostragem com o mesmo método da eletromiografia. Os 30 valores, né, foram reamostrados utilizando a média como parâmetro estatístico e por 1.000 amostras do bootstrap. E todo o seguinte, né, tudo que foi feito ajudante foi utilizando esse conjunto de dados com as 1.000 amostras. Esse aqui é um exemplo típico do sinal pós-processado, né, depois que a gente faz a extração dos picos e dos vales. E aqui a gente tem a flexão e extensão sem órtese, que é o FESO aqui. Deixa eu colocar, que é o FESO e o FECO, né, que a gente colocou flexão e extensão sem órtese, flexão e extensão com órtese. E depois também foram definidas novas variáveis para representar a amplitude média. Então, a gente calculou uma amplitude média para cada paciente, para cada voluntário, tanto para a extensão quanto para a flexão, e depois a gente fez a amplitude média do grupo. Aqui são as variáveis criadas para cada cenário. Então, no segmento, a gente fez a análise estatística, o software R foi utilizado para fazer toda a análise, e a distribuição das médias e densidades de probabilidade, né, foi calculada e plotada utilizando o Violin Plot, tudo com base nas 1.000 amostras de Bootstrap. A normalidade, né, dessas distribuições foi verificada com o teste estatístico Komodorov-Smirnov, com nível de significância de 5%. A distribuição não normal, né, as variáveis que apresentaram uma distribuição não normal, foi utilizado o Wilcoxon variado, né, o Wilcoxon e o Wilson variado, também com nível de significância 5%, para verificar a equivalência estatística, e para se tiveram a distribuição normal, foi utilizado o teste T pareado. Esse aqui é o resultado das variáveis antes da normalização, antes da eletromiografia, e também antes de fazer o valor médio da ADM. Todas tiveram a hipótese de normalidade rejeitada, né, não são não normais, então o Wilcoxon também o Whitney foi utilizado. E foi encontrado diferença estatística para todas as comparações, né? Para extensão sem com órtese na eletromiografia, para flexão sem com órtese na eletromiografia, e na ADM para extensão sem com órtese, né? E para flexão sem com órtese. Já nas variáveis normalizadas, na ADM média, aceitou, né? Foi aceita a hipótese de normalidade, e a diferença estatística foi encontrada só para os movimentos de extensão, tanto na MG quanto na amplitude de movimento. Aqui a gente tem o gráfico das distribuições, e a gente pode reparar, no caso aqui é da eletromiografia apenas, a gente pode reparar que a mediana, né, da extensão sem órtese e da extensão com órtese, ela é bem próxima. No entanto, se a gente observar, o terceiro quartil aqui da extensão com órtese, ele apresenta valores bem maiores que o terceiro quartil da extensão sem órtese. O que indica, né, já dá um indicativo de que houve sim um aumento da ativação muscular quando o indivíduo realizou a flexão e extensão do punho utilizando a órtese. Já a mediana e a distribuição da eletromiografia do MG, né, da flexão sem órtese e da flexão com órtese, foi bem semelhante. Aqui a gente pode observar também que nos movimentos de extensão e flexão sem órtese houve outliers. O que não ocorreu, né, outliers seriam assim, valores, né, discrepantes. O que não ocorreu para extensão e para flexão com a órtese. O que a gente imagina que fez com que ocorresse esses outliers foi o movimento restrito, né, já que a órtese tem um limitador de fluxo
e os pacientes tendiam a tentar fazer toda a extensão e toda a flexão quando eles estavam utilizando a órtese, a aproveitar todo o eixo. Então, está de acordo com a literatura, né, que diz que dispositivos robóticos, eles fazem com que os movimentos sejam mais repetitivos, cíclicos, né, e padronizados. Então, a gente associa, né, essa presença de outliers no movimento sem órtese a isso. Também foi observada nas distribuições uma distribuição multimodal, e a gente imagina que seja porque a influência da órtese, né, dos voluntários, foi modulada pelos sintomas. Todos tinham rigidez, mas tinham rigidez e bradicinesia, rigidez e tremor, rigidez e discinesia, que é o movimento involuntário do corpo. Então, a gente imagina que essa distribuição multimodal pode ser modulada pelos sintomas. E também pela heterogeneidade do grupo, né? Antropometrias diferentes, sintomas motores diferentes, né? E o impacto da órtese de acordo com cada um. Outra coisa interessante de se observar é que na extensão sem órtese a gente vê dois grupos bem distintos, né? Bem separados. E esses dois grupos são os voluntários 7 e 8, que são os voluntários mais jovens, né, da nossa amostra, eles estão em torno de 40 e poucos anos, e são voluntários com uma qualidade muscular muito boa e fisicamente ativos. Então, esses dois agrupamentos bem distintos são desses voluntários. Eles são bem ativos, né, embora não tenham rigidez, eles estejam bem comprometidos, eles ficaram bem fora do grupo por conta disso. Por terem uma qualidade muscular melhor e serem fisicamente ativos, a gente vai. Com relação às variáveis normalizadas, a gente pode observar, né, que houve um aumento na eletromiografia de 22%. A gente associa esse aumento ao peso de algumas estruturas da órtese, porque o sistema de eixos, né, do motor, os eixos auxiliares, o eixo principal e o sistema de juntas, eles pesam em torno de 400 gramas e o movimento é realizado contra a força da gravidade. Então, a gente imagina que isso pode ter ajudado, né, nesse aumento da atividade muscular. No entanto, embora a gente não tenha feito uma pesquisa qualitativa, um questionário, a todo momento foi verificado com os voluntários se eles estavam sentindo algum desconforto, alguma dificuldade de realizar a tarefa, e nenhum relatou desconforto ou dificuldade. Então, a órtese não interfere, né, na realização da tarefa. Esse aumento não prejudicou a realização da tarefa. Ele não foi sentido pelo voluntário. Esses achados, né, esse aumento da atividade muscular está de acordo com o Fares Labini e com o iSpecial, que também encontraram durante os testes, né, de seus dispositivos um aumento da ativação muscular quando utilizado, né, o dispositivo. E esse estudo do White et al., ele fez a simulação de 3 órteses, simulou o peso de 3 órteses encontradas na literatura. E essas 3 órteses, ele encontrou uma relação, né, diretamente proporcional. Quanto mais pesada a órtese, maior era a ativação muscular. Então, a primeira órtese testada tinha 810 gramas, a segunda tinha 1,250 kg, a terceira tinha, acho que 2,2 kg, e a órtese mais pesada ocasionou uma maior ativação muscular. Então, a gente pode concluir que o peso é relevante na avaliação ergonômica. E nesse mesmo estudo, esses autores afirmam que o peso ideal para uma posição ortótica de membro superior é de 1,250 kg. A nossa órtese tem em torno de 870 gramas, então ela está dentro, né, do recomendado, na verdade ela está até bem abaixo, então ela é um ponto positivo para a nossa órtese. A gente pode observar aqui que na flexão, sem órtese foi um pouco maior. Então, é um outro positivo para a nossa órtese, um outro ponto positivo para a nossa órtese, né? E a gente também associa essa pequena diferença, embora não tenha sido encontrada diferença entre os dois grupos, a gente associa essa pequena diferença também ao peso de algumas estruturas da órtese, né? A órtese o movimento de flexão é realizado a favor da gravidade. Então, o peso da órtese, eu acho que ele facilitou esse movimento e diminuiu a ativação muscular dos flexores do carpo. Com relação às variáveis relacionadas à ADN, a gente tem a mediana diferença aqui, né, para os valores da extensão, claramente diferentes, e a gente pode ver que o terceiro quartil da extensão sem órtese, ele é bem maior que o terceiro quartil da extensão com órtese, indicando que houve sim uma limitação na angulação, né, da amplitude de movimento ao realizar movimentos com órtese. No entanto, a gente vai discutir mais a seguir, não prejudicou a funcionalidade da órtese. A gente também tem aqui uma diferença
nas medianas, né, da flexão sem órtese e com órtese, sendo a flexão com órtese maior. A gente também imagina que seja por conta do peso da estrutura, que ao fazer o movimento de flexão, o peso ajudou, né, a pessoa alcançar uma amplitude maior. E a questão do eixo, os voluntários, eles tendiam a aproveitar todo o eixo, eles tentavam, né, fazer toda a flexão, tentando usar todo o espaço do eixo do atuador. Então a gente imagina que pode ser por isso que houve esse aumento. Também foi encontrada uma distribuição multimodal. Aqui o terceiro partido, esqueci de falar, mas ele é maior, né, que o terceiro partido da flexão com órtese é maior que o terceiro partido da flexão sem órtese, pelo motivo que eu já sei que a gente imagina que seja. Também foi encontrada uma distribuição multimodal, que a gente também imagina que seja, né, porque a influência da órtese foi modulada pelos sintomas e heterogeneidade do grupo, antropometria, sintomas motores e impacto da órtese. Com relação à amplitude, à avaliação da ADM média, né, a gente encontrou uma redução média de 9 graus, né, no grupo, para extensão com órtese. E a gente associou, né, a antropometria diferente. A gente observou durante a coleta dos dados que pacientes que tinham um antebraço maior, eles tinham uma limitação maior também. E isso também pode ser atribuído à configuração genética da órtese. Porque embora seja assim, um desejo nosso que ela seja adaptável, né, a todo mundo, que ela possa ser flexibilizada, a gente escolheu fazer estudo com uma configuração genética para verificar, né, quanto isso influenciava. No entanto, a gente obteve um resultado positivo, que a órtese, né, ela fornece toda a amplitude funcional para poder fazer as atividades de vida diária inicialmente, que é escovar os dentes, secar o cabelo, atividades de higiene no geral, segurar um copo. Então a órtese garante toda essa funcionalidade, que de acordo com o Bromfield, de 10 graus de flexão, né, e 35 de extensão, a órtese garante isso completamente. E de acordo com os achados de Hansen, Witting e Gull, eles também encontraram redução, né, ao testar seus dispositivos, ao fazer essa análise, né, nesses trabalhos a diferença foi encontrada de entre 11 e 18 graus, então é um ponto positivo para a gente. Aqui a gente teve, né, um aumento da amplitude de movimento para a flexão com órtese, com relação à flexão sem órtese, e a gente imagina que seja por tentar, né, alcançar todo o eixo da órtese também. Esse aqui é um modelo biomecânico de um dos voluntários, o voluntário 3. Eu gostaria que vocês observassem, né, que aqui ele tem aquela postura encurvada, fica claro no modelo. E também gostaria que vocês observassem a trajetória aqui desse movimento, de flexão e extensão dele. E depois observassem aqui como está o desvio, né, do eixo Y e no eixo Z. Porque eu quero fazer um comparativo com outros voluntários. Esse aqui é o voluntário 5. Esse voluntário ele tem discinesia. A discinesia é um movimento involuntário do corpo e ela é um sintoma motor do Parkinson, mas não causado pela doença em si, né? Ela é causada pelos prolongados de remédio, então acaba aparecendo esse sintoma. A gente pode observar que esse voluntário não tinha a postura tão encurvada, mas observem só a trajetória, né, do punho ao realizar o movimento. E observem aqui no eixo Y e no eixo Z o quanto há de desvio, além dos marcadores da cabeça, né? Fica claro que essa pessoa tinha um balanço do tronco. Aqui a gente está comparando, né, os dois eixos, né, o eixo Y dos dois voluntários e do eixo Z, né? Olha só a angulação que eles alcançaram. Aqui, né? O voluntário 5, que tem cinesia, claramente realizou a flexão e extensão e uma adução e abdução ao mesmo tempo por conta da cinesia. E aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente um vídeo dessas coletas. Para abrir. Esse é o voluntário 3, realizando a coleta dele. A gente pode perceber que ele não tem nenhum balanço do tronco, ele realiza o movimento tranquilamente. E a gente pode comparar com o voluntário 5, realizando. Acompanha os marcadores da cabeça e como o tronco se balança durante toda a coleta. Então, assim, o visual 3 dele, além de nos dar, né, a informação da amplitude de movimento, ele nos permite claramente fazer outros estudos, verificar como está, né, esse estadiamento, e ele percebe claramente esses outros sintomas durante a coleta. Então, é bem robusto, bem completo esse estudo. Essa é a órtese, na versão inicial, quando a gente começou a trabalhar com essa órtese, ela era desse jeito. E alguns problemas foram identificados, principalmente com questão de estabilidade e o peso. A primeira
solução, né, que a gente encontrou foi o desenvolvimento de um suporte para melhorar a estabilidade da órtese. E funcionou. A gente conseguiu com esse suporte uma melhora de cerca de 77% dessa estabilidade. No entanto, o acoplamento do antebraço, ele continuava sendo um problema, principalmente para pessoas com maior estatura, sabe? Braço mais largo, maior tecido de pouso nessa região. E pessoas com antebraço muito fino, porque a órtese não se adaptava. Ela ficava muito larga para frente do braço muito fino e muito apertada, ela não se encaixava o braço frente do braço muito largo. Então a gente chegou nessa versão atual, que é linda, ainda tem que ser melhorado, mas ela é muito linda e funciona muito bem, ela se adapta muito bem ao antebraço. A gente fez mudanças na estrutura, utilizando material termoplástico, espuma e couro, e o sistema de fixação agora é feito por velcro, facilitou bastante. E aqui a gente pode ver a comparação de como era o acoplamento e como ele ficou agora. Ela se acopla bem melhor, ela fica bem mais estável, embora o estudo não tenha sido repetido, mas por questionário, sempre conversar, os pacientes relataram, né, que ela é mais estável. E como conclusão, a gente tem, né, que o uso da eletromiografia dentro dos movimentos na avaliação ergonômica da órtese permitiu verificar, né, que o uso desse dispositivo proporcionou uma padronização dos movimentos de extensão do punho e não interferiu na funcionalidade do membro, né, o que é um ponto positivo. Também foi observado que o aumento da atividade muscular não afetou, né, o desempenho da tarefa, então é um outro ponto positivo. Então, essa órtese pode ser classificada como ergonômica, né, e tem potencial para ser utilizada na prática clínica, né, que é a próxima etapa desse estudo. Depois de fazer algumas mudanças, ela pode ser utilizada na prática clínica. E essas mudanças são sugeridas aqui nos trabalhos futuros, né, que é verificar a correlação entre o tamanho do antebraço e aquela limitação angular, para a gente poder melhorar isso. Realizar estudos que identifiquem, né, materiais mais leves para substituir o alumínio que ainda é utilizado na estrutura, para diminuir aquela ativação muscular que a gente percebeu que foi aumentada, e desenvolver um sistema de ajuste do posicionamento daquele suporte do doador, que assim você consegue deixar ela personalizada, né, para cada voluntário. E em seguida utilizar ela na reabilitação mesmo, né, em rígido, e verificar o seu desempenho, né, como que ela está sendo, o desempenho dela. Aqui estão algumas produções científicas realizadas durante o mestrado, essas diretamente relacionadas com essa pesquisa e essas em colaboração, né, com outros pesquisadores. E eu queria fazer um agradecimento muito especial à Universidade Federal de Uberlândia, ao programa da pós-graduação, em especial ao secretário, né, da pós, que é o Edson, que faz um trabalho magnífico. Ele é essencial para todo mestrando, para todo doutorando que é aluno do programa. E as agências de fomento, né? Muito obrigada. E um agradecimento especial à Associação Parkinson, nossa parceira, que permite, né, que a gente tenha essa vivência com os voluntários, que é tão importante, porque eu, como vim numa área puramente exata, lidar com os pacientes de Parkinson foi como me tirar de uma caixinha, né? Eu consigo ver que a gente não pode simplesmente desenvolver uma solução sem olhar para o nosso público, a gente desenvolve um olhar muito mais humano, muito mais empático. Quando a gente trabalha com os pacientes, assim, a gente tem até mais ânimo para fazer as coisas, quando a gente vê a necessidade real deles e eles estão sempre dispostos a participar. Então, muito obrigada. E obrigada aos meus companheiros dessa jornada toda. Alguns não estão aqui, mas eu queria agradecer profundamente. A Lígia não está aqui, a Ariana não está aqui. Mas eu queria agradecer a todos que participaram comigo, que estiveram comigo nesse tempo todo. As meninas, né, que a gente praticamente virou uma família, convivendo todo dia. Alguns amigos meus, eu não tenho fotos recentes, mas as pessoas que fizeram faculdade comigo, que me acompanham até hoje. A minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo. E a minha prima e irmã, que me suporta desde sempre, nas minhas choradeiras, nos meus pânicos. E o meu noivo também, sempre acreditou em mim, nunca duvidou, né, sempre lá me empurrando. Muito obrigada, é isso.